O salão ainda cheirava a flores quando meu celular começou a vibrar sem parar, como se estivesse possuído. Eu tinha acabado de tirar o vestido de noiva quando vi a primeira mensagem. Por que seus pais não foram ao seu casamento? Em segundos, vieram outras, mais duras, mais curiosas, mais cruéis. Alguém tinha postado as fotos. Alguém tinha marcado a família inteira. E o silêncio que meus pais escolheram por anos acabou de explodir na internet, diante de todo mundo. Antes de continuar essa história, quero te pedir algo muito importante. Se inscreva no canal, faça com que essa história chegue a mais pessoas. Eu fiquei parada no meio do quarto, ainda com o cabelo preso, maquiagem borrando, sentindo o coração bater tão forte que parecia querer sair pela garganta. Meu casamento tinha sido lindo, simples, cheio de gente que me escolheu. Mas bastou as fotos circularem para o foco não ser a felicidade, e sim a ausência. A cadeira vazia dos meus pais virou o assunto principal, e pela primeira vez, o que sempre foi escondido começou a incomodar quem fingia não ver. Desde pequena, eu aprendi a não criar expectativa. Meu irmão era o orgulho da casa, o centro de tudo, o menino de ouro. Eu era a que dava menos trabalho, a que precisava entender, a que devia relevar. Meus aniversários passavam quase sem parabéns. Minhas conquistas eram minimizadas, minhas dores tratadas como exagero. O amor vinha sempre com condição, e quase nunca vinha inteiro para mim. O único que percebia era meu avô. Ele me buscava na escola quando esqueciam de mim. Aparecia nas apresentações que meus pais ignoravam. Me defendia quando diziam que eu era sensível demais. Ele dizia, baixinho, que aquilo não era normal, que um dia eu entenderia, e que quando esse dia chegasse, eu precisaria ser forte. Eu achava que exagerava. Hoje, vejo que ele só via antes. Quando fiquei noiva, pensei que tudo mudaria. Mandei convite pessoalmente. Tentei incluir meus pais em cada detalhe. Falei do vestido, da data, do local. Eles sempre diziam, a gente vê, depois conversa, tá muito longe ainda. Até que o dia chegou, e eles não chegaram. Nenhuma ligação, nenhuma desculpa, nenhuma presença. Só ausência, mais uma vez. No altar, tentei não procurar por eles. Meu marido segurava minha mão com firmeza, como se soubesse que aquilo era mais do que um casamento. Era uma despedida silenciosa de algo que eu ainda insistia em esperar. Eu disse sim, com a voz embargada, mas sincera. Eu estava escolhendo alguém que me escolhia, mesmo que minha própria família não estivesse ali para ver. A festa foi alegre, mas dentro de mim havia um buraco difícil de ignorar. Pessoas perguntavam pelos meus pais com cuidado, como quem pisa em cacos de vidro. Eu sorria, mudava de assunto, fingia que estava tudo bem. Eu tinha feito isso a vida inteira. O problema é que dessa vez, o mundo inteiro começou a fazer as perguntas que eu evitei por anos. Quando as fotos começaram a circular, a reação foi imediata. Tias comentando, primos cochichando, amigos da família perguntando publicamente. Como assim seus pais não foram? Teve briga? Eles não concordavam? Cada comentário era uma facada antiga sendo girada com força nova. E meus pais continuavam em silêncio, como se eu fosse invisível até naquele momento. Foi então que minha mãe resolveu falar. Não comigo, com os outros. Disse que não tinha sido avisada direito, que houve confusão de datas, que eu não fiz questão da presença deles. Uma mentira tão descarada que fez algo quebrar dentro de mim, porque pela primeira vez não era só abandono, era a tentativa de me culpar publicamente por algo que eles escolheram. Eu olhei para o celular, vi a enxurrada de mensagens e senti uma calma estranha tomar conta de mim. Não era alívio, era decisão. Se aquela verdade tinha vindo à tona daquele jeito, eu não ia mais engolir sozinha. O casamento tinha acabado de acontecer, mas a história da minha família estava prestes a ser confrontada como nunca antes. E aquela noite, que começou com flores e votos, estava só no começo do caos que mudaria tudo. Eu passei aquela madrugada sem dormir, sentada na cama, ainda com o cheiro do casamento impregnado na pele, respondendo mensagens que eu nunca imaginei receber. Pessoas que nunca tinham se importado agora queriam saber o que realmente aconteceu. E quanto mais eu lia, mais ficava claro que a versão da minha mãe estava sendo repetida como verdade. Eu era a filha ingrata, a desorganizada, a que não fez questão. O abandono estava sendo reescrito como culpa minha. Na manhã seguinte, acordei com uma notificação que me fez tremer. Um grupo da família tinha sido criado. Não comigo dentro,
Meu nome aparecia apenas como assunto. Uma prima, sem perceber que eu conseguia ver, mandou um print. Lá estavam minhas tias, minha mãe, meu pai e meu irmão discutindo como abafar a situação. Diziam que eu estava exagerando, que isso não precisava virar espetáculo, que eu sempre gostei de chamar atenção. Ler aquilo foi mais doloroso do que a ausência no casamento. Meu marido tentou me acalmar. Disse que eu não precisava enfrentar aquilo agora, que poderíamos seguir em frente. Mas havia algo que eu nunca tinha feito na vida. Algo que sempre adiei por medo de perder o pouco vínculo que existia. Eu precisava falar, não para convencer ninguém, mas para parar de permitir que contassem minha história como se eu não existisse. Peguei o telefone e liguei para minha mãe. Ela atendeu com a voz fria, defensiva, como se eu fosse um problema a ser resolvido. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela começou a falar. Disse que estava sendo julgada injustamente, que eu tinha exposto a família, que aquilo era desnecessário. Nenhuma pergunta sobre mim, nenhuma preocupação, só a própria imagem. Eu perguntei com a voz firme, por que eles não foram? Houve um silêncio curto, calculado. Então ela disse que achou melhor não ir, que meu irmão estava passando por um momento difícil, que não queria clima ruim. Foi ali que entendi. Meu casamento foi considerado menos importante do que o desconforto deles, menos importante do que manter a dinâmica que sempre me colocou em segundo lugar. Quando meu pai entrou na ligação, não foi para me defender, foi para encerrar o assunto. Disse que eu estava criando confusão, que já tinha passado, que era hora de seguir em frente. Seguir em frente de quê? De mais um abandono? De mais uma escolha contra mim? Aquilo me deu uma raiva silenciosa, profunda, que eu nunca tinha permitido sentir antes. Meu irmão, até então quieto, resolveu falar. Disse que eu sempre fui dramática, que eu devia entender que nem tudo gira em torno de mim. Aquela frase foi o estopim, porque pela primeira vez, alguém disse em voz alta exatamente o que sempre foi vivido em silêncio. Nada girava em torno de mim. Nunca girou. E nunca iria girar, se eu continuasse aceitando. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não chorei. Fiquei olhando para a parede, sentindo algo novo crescer dentro de mim. Não era tristeza. Era lucidez. Uma lucidez dolorosa, mas libertadora. Eu sempre tentei merecer um amor que não estava disponível. Sempre tentei caber num espaço onde não havia lugar para mim. As mensagens continuavam chegando. Algumas pessoas começaram a desconfiar da versão da minha mãe. Outras defendiam meus pais com unhas e dentes. A família estava rachando. E pela primeira vez, aquilo não era causado por mim. Era causado pela verdade aparecendo onde sempre foi escondida. Foi então que recebi uma mensagem que mudaria tudo. Não veio da minha mãe, nem do meu pai. Veio de alguém que sempre ficou em silêncio. Minha tia mais velha. Ela escreveu apenas: "Chega, isso passou dos limites. Você merece ser ouvida." Meu coração acelerou, porque se ela resolveu falar, significava que havia muito mais coisa enterrada naquela história. E eu senti, com uma certeza assustadora, que a verdadeira explosão ainda estava por vir. Minha tia pediu para conversar comigo longe dos grupos, longe das fofocas, longe da encenação. Disse que preferia falar por ligação, porque algumas coisas não cabiam em mensagem. Quando atendi, a voz dela saiu cansada, como se estivesse carregando aquele peso há anos. Ela começou dizendo que se arrependeu de nunca ter me protegido como deveria. Aquilo me desmontou mais do que qualquer acusação, porque pela primeira vez, alguém da família reconhecia o que sempre aconteceu. Ela contou que desde que eu era criança, existia um acordo silencioso. Meu irmão precisava ser priorizado. Era o filho que dava trabalho, o que exigia atenção constante, o que não podia se sentir rejeitado. E eu, por ser quieta, responsável, compreensiva, virei o plano de fundo. Disseram que eu aguentava, que eu entendia, que eu não precisava tanto. Aquilo foi repetido tantas vezes que virou verdade dentro daquela casa. Quando perguntei se meus pais sabiam o quanto isso me machucava, ela suspirou. Disse que sabiam, mas preferiam não lidar. Que era mais fácil fingir que eu não sentia, que eu não precisava, que eu estava bem. Meu casamento, segundo ela, foi tratado como um evento opcional, algo que poderia ser ignorado sem grandes consequências. E ouvir isso fez algo rasgar dentro de mim. Ela revelou que, dias antes do casamento, minha mãe comentou que seria desconfortável ir, porque alguns parentes poderiam questionar a ausência em outros momentos da minha vida.
Preferiram não ir para não encarar perguntas. Não foi esquecimento. Não foi confusão. Foi fuga. Foi escolha consciente. E naquele momento, toda a narrativa falsa caiu como um castelo de cartas. Enquanto ela falava, eu sentia meu corpo reagir, as mãos geladas, o coração pesado, as lembranças se reorganizando. Cada aniversário esquecido, cada apresentação vazia, cada silêncio forçado ganhando um novo sentido. Não era exagero meu. Nunca foi. Era um padrão antigo, repetido, protegido por quem se beneficiava dele. Minha tia disse que a vergonha pública tinha quebrado algo na família. Que pela primeira vez, as pessoas estavam perguntando coisas que sempre foram evitadas. E que meus pais estavam mais preocupados em salvar a própria imagem do que em reparar o que fizeram comigo. Aquilo confirmou tudo o que eu já sentia, mas ainda evitava admitir. Quando a ligação terminou, eu fiquei sentada por longos minutos, olhando para o nada. Eu não estava mais confusa. Eu estava clara. Clara sobre o lugar que sempre ocupei. Clara sobre o amor que nunca foi dividido de forma justa. Clara sobre o quanto eu tinha me esforçado para merecer algo que nunca foi oferecido. Meu marido se sentou ao meu lado e ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele segurou minha mão e disse algo simples. Você não perdeu sua família no casamento. Você só parou de fingir que tinha. Aquilo doeu, mas também libertou, porque naquele instante eu percebi que não estava sozinha como sempre achei. As mensagens continuavam, agora mais agressivas. Minha mãe tentava controlar a narrativa. Meu pai se fazia de vítima. Meu irmão dizia que eu estava expondo demais. Mas algo em mim tinha mudado. Eu não sentia mais culpa. Sentia responsabilidade comigo mesma. E isso muda tudo. Foi ali que tomei uma decisão que eu nunca tinha tomado antes. Eu não iria mais me explicar para quem nunca me ouviu. Eu não iria mais aceitar mentiras como se fossem versões alternativas da verdade. E pela primeira vez, eu estava pronta para dizer em voz alta tudo o que sempre foi engolido. A família ainda não sabia, mas a próxima conversa não seria controlada por eles. Eu sabia que, se fosse falar, não poderia ser aos poucos. A minha família sempre usou o cansaço como arma. Esperavam que eu desistisse no meio do caminho, que me sentisse culpada, que pedisse desculpas por existir. Então decidi que a conversa teria testemunhas. Não para humilhar ninguém, mas para impedir que a verdade fosse torcida depois. Criei um grupo com meus pais, meu irmão, minha tia e alguns parentes próximos. Meu coração batia descompassado, mas minha mão não tremeu. Antes que alguém falasse, minha mãe enviou um áudio longo, cheio de suspiros e palavras bonitas. Disse que estava magoada, que nunca imaginou que eu fosse expor a família daquele jeito, que tudo poderia ter sido resolvido entre nós. Era curioso como para ela, entre nós, sempre significava eu engolindo tudo sozinha. Meu pai completou dizendo que eu estava exagerando, que casamento é só um dia, que a família é para sempre. Foi aí que eu respondi. Não gritei, não ataquei, apenas escrevi, com calma. Cada data em que eles não estiveram presentes, cada momento em que fui deixada de lado, cada convite ignorado, cada promessa vazia. Escrevi como quem apresenta provas, não como quem pede amor. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela primeira vez, não havia como fingir que era coisa da minha cabeça. Meu irmão tentou desqualificar tudo, dizendo que eu estava misturando o passado com o presente, que eu devia crescer. Aquilo me fez rir, um riso amargo. Crescer foi exatamente o que eu fiz quando precisei aprender a me virar sozinha desde cedo. Crescer foi entender que amor não se implora, e naquele momento, eu já tinha crescido o suficiente para não aceitar mais ser diminuída. Minha mãe então perdeu a paciência. Disse que eu sempre fui difícil, que sempre reclamei demais, que nunca estive satisfeita. Aquela frase caiu como um tapa. Difícil era conviver com quem nunca me escolheu. Difícil era ser a filha que precisava aceitar migalhas como se fossem banquetes. E pela primeira vez, eu escrevi isso sem medo de ser abandonada. Minha tia entrou na conversa e confirmou tudo. Disse que viu, que ouviu, que tentou alertar, que o tratamento comigo sempre foi diferente. A reação foi imediata. Minha mãe se sentiu traída. Disse que a família estava se voltando contra ela. Era impressionante como, mesmo diante da verdade, ela conseguia se colocar como vítima. E eu percebi que aquilo nunca mudaria. Meu pai permaneceu em silêncio por horas,
Quando finalmente falou, não pediu desculpas. Disse apenas que fez o que achou melhor. Aquilo foi definitivo, porque ali ficou claro que não houve erro, confusão ou arrependimento. Houve escolha. E escolhas têm consequências, mesmo quando quem escolhe não gosta delas. Eu senti uma mistura de dor e alívio. Dor por confirmar aquilo que sempre temi. Alívio por não precisar mais duvidar de mim. O grupo virou um campo de batalha, mas eu já não estava lutando para vencer. Eu estava lutando para me libertar. E essa diferença mudou completamente o jogo. Quando desliguei o celular, meu corpo inteiro tremia, mas minha mente estava estranhamente calma. Eu tinha dito tudo, sem gritar, sem pedir, sem implorar. Pela primeira vez, eu me coloquei no centro da minha própria história, e isso assustou quem sempre se beneficiou do meu silêncio. Eu não sabia ainda como aquilo terminaria, mas sabia que, depois daquele dia, nada voltaria a ser como antes. Depois daquela conversa, o silêncio virou outra coisa. Não era mais ausência, era tensão. Cada notificação me deixava em alerta, como se a próxima mensagem pudesse mudar tudo de novo. Minha mãe parou de falar comigo diretamente, mas continuou mandando indiretas em grupos paralelos. Meu pai seguia calado, como sempre fez quando precisava assumir responsabilidade. E meu irmão começou a agir como se fosse o maior prejudicado da história. Ele me mandou uma mensagem privada dizendo que eu tinha quebrado a família. Aquela frase me atravessou como um soco. Eu reli várias vezes, tentando entender como dizer a verdade podia ser visto como destruição, enquanto anos de abandono eram tratados como normalidade. Foi ali que percebi o quanto a narrativa sempre foi construída para me manter no lugar da culpada. Não importava o que acontecesse. Minha mãe então decidiu aparecer, não com pedido de desculpas, com cobrança. Disse que eu devia pensar melhor, que aquilo estava pegando mal, que as pessoas estavam comentando. Falou mais da vergonha pública do que da minha dor, e pela primeira vez, eu respondi algo que nunca tinha tido coragem de dizer, que eu não era responsável por proteger a imagem de quem nunca protegeu meu coração. A reação foi imediata. Ela disse que eu estava sendo ingrata, que tudo o que eu tinha era graças a eles, que eu estava cuspindo no prato que comi. Aquilo me fez lembrar de quantas vezes usei essa mesma frase contra mim para aceitar menos do que merecia. E naquele momento, algo se rompeu de vez. Meu marido acompanhava tudo em silêncio, observando, respeitando o meu tempo. Em um desses dias pesados, ele me disse algo que me fez chorar. Você passou a vida inteira tentando ser escolhida. Agora está escolhendo a si mesma. Isso assusta quem sempre contou com a sua ausência. Aquilo fez todo sentido. O incômodo deles não era a verdade. Era a perda do controle. As mensagens da família começaram a ficar mais duras. Diziam que eu estava criando um racha irreversível, que eu devia pensar no futuro, que família é tudo. Mas ninguém falava em reparação, em mudança, em reconhecimento. Só queriam que eu voltasse a ser a mesma de antes. Silenciosa, disponível, conveniente. Foi então que percebi algo importante. Eles não estavam com raiva porque eu menti. Estavam com raiva porque eu parei de mentir por eles. Parei de sustentar uma versão confortável, onde eu não doía, não reclamava, não existia plenamente. E isso era algo que eles não estavam dispostos a aceitar. Minha tia me ligou naquela noite e disse que eu precisava me preparar, que meus pais estavam tentando virar outros parentes contra mim, que estavam dizendo que eu tinha inventado tudo por ciúmes do meu irmão. Aquela velha estratégia de me diminuir para se proteger. Ouvir isso não me derrubou como antes. Me deixou firme. Eu desliguei o telefone e sentei na sala, respirando fundo. Pela primeira vez, eu não sentia medo de ser rejeitada. Sentia medo apenas de voltar atrás e me abandonar de novo. E essa consciência foi o que me manteve em pé, quando tudo parecia querer me empurrar para o lugar antigo. Naquela noite, eu entendi que o confronto não tinha terminado. Ele estava apenas começando. No dia seguinte, acordei com a sensação de que algo maior estava sendo armado sem mim. Não era paranoia. Era experiência. Minha família sempre se movimentou melhor nos bastidores do que na conversa direta. E bastaram poucas horas para eu confirmar isso. Uma prima distante me mandou mensagem perguntando se eu estava bem da cabeça. Outra disse que minha mãe estava sofrendo demais e que eu devia ter mais cuidado com o que falava. O roteiro estava claro. Eu tinha virado o problema oficial. Minha mãe começou a mandar mensagens longas para parentes que eu mal via, contando uma versão cheia de lacunas e emoções calculadas. Dizia que sempre me amou, que eu era sensível demais, que o casamento foi
em cima da hora, que ela se sentiu excluída. A verdade era uma só, mas estava sendo diluída em 1000 versões convenientes. E quanto mais ela falava, mais eu entendia porque sempre duvidei de mim. Meu pai finalmente resolveu ligar. A voz dele saiu cansada, quase abatida. Disse que eu precisava parar com aquilo, que a família estava comentando, que eu estava criando um clima impossível. Quando perguntei se ele achava justo não terem ido ao meu casamento, ele desviou. Disse que eu precisava entender o contexto. Contexto virou a palavra preferida deles para justificar abandono. Eu respirei fundo e perguntei algo simples. Por que ninguém me ligou no dia do casamento? Houve um silêncio longo. Ele disse que não sabia o que dizer. Aquilo foi a resposta mais honesta que já recebi. Não havia explicação. Não havia arrependimento. Havia apenas incapacidade de me colocar como prioridade, nem por 5 minutos. Quando desliguei, senti um nó na garganta. Não era tristeza pura. Era luto. Luto pela família que eu idealizei por anos, pela esperança insistente de que um dia eu seria tratada como meu irmão sempre foi. A dor veio forte, mas junto dela veio algo novo. Aceitação. Dura, amarga, mas libertadora. Meu irmão então resolveu aparecer de novo. Mandou um áudio dizendo que eu estava exagerando, que eu devia parar de alimentar fofoca, que meus pais não mereciam isso. Ouvir aquilo me deu uma clareza cruel. Ele nunca precisou lutar por espaço. Nunca precisou implorar por atenção. Defender meus pais era fácil quando ele sempre esteve protegido por eles. Eu respondi pela última vez. Disse que não estava pedindo concordância, nem aprovação. Disse que estava colocando limites, que o casamento foi apenas o estopim de algo muito mais antigo, e que se isso incomodava, era porque a verdade finalmente tinha encontrado luz. Depois disso, silenciei o contato. Não bloqueei por raiva, bloqueei por necessidade. Meu marido me abraçou forte naquela noite. Disse que eu estava sendo corajosa. Eu não me sentia corajosa. Me sentia cansada. Cansada de explicar, de justificar, de ser a adulta emocional da família inteira. Mas, mesmo cansada, eu sabia que não podia recuar. Recusar o silêncio agora seria voltar para o lugar onde sempre me perdi. Foi ali que percebi que o confronto não seria resolvido com uma conversa. Ele exigiria uma escolha. E essa escolha não teria volta. A escolha começou a pesar nos detalhes mais simples, no jeito como eu atendia o telefone, no cuidado excessivo ao escrever mensagens, no medo antigo de parecer dura, ingrata, exagerada. Eu percebia como esses reflexos estavam enraizados em mim. Não eram decisões conscientes. Eram respostas treinadas por anos tentando manter a paz de um lugar que nunca foi pacífico para mim. Passei a observar minha mãe de longe, pelas mensagens que vazavam, pelos relatos que chegavam. Ela se apresentava como confusa, magoada, abandonada pela própria filha. Era uma atuação perfeita para quem sempre soube usar a emoção como moeda. O mais doloroso não era o teatro. Era perceber que eu sempre participei dele, aceitando papéis que não me cabiam para não ser descartada. Minha tia me avisou que haveria um almoço de família no fim de semana. Disseram que seria para conversar. A palavra conversa me causou um arrepio. Na minha família, conversar sempre significou me ouvir, até o ponto em que eu ameaçava o conforto deles. Depois disso, vinham as interrupções, as minimizações, o cansaço estratégico. Eu sabia exatamente como aquilo terminaria. Meu pai me mandou mensagem dizendo que esperava que eu estivesse lá, que era importante. Importante para quem? Para mim, aquele encontro soava como uma tentativa final de me recolocar no lugar antigo, de me pressionar com olhares, suspiros, frases atravessadas. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu fiquei enjoada só de imaginar. Conversei longamente com meu marido naquela noite. Ele não tentou decidir por mim. Apenas me perguntou o que eu perderia se fosse, e o que eu perderia se não fosse. A resposta veio clara, quase assustadora. Se eu fosse, perderia minha paz. Se não fosse, perderia a ilusão de pertencimento que eu já não tinha. Entre uma coisa e outra, a escolha ficou evidente. Eu respondi que não iria, que precisava de distância, que não era o momento. A resposta veio rápida e fria. Disseram que eu estava me afastando da família, que eu estava escolhendo o caminho mais fácil. Aquilo me fez rir por dentro. Fácil nunca foi. Difícil sempre foi existir ali sem ser apagada. O almoço aconteceu sem mim. As fotos apareceram depois, como se fossem uma provocação silenciosa. Sorrisos ensaiados. Mesa cheia. Meu irmão ao centro.
Meus pais aparentando normalidade. Aquilo doeu, mas não como antes. Doeu como a confirmação de algo que eu já tinha aceitado. Eles sabiam seguir sem mim. Sempre souberam. Naquela tarde, senti uma tristeza profunda, mas limpa, sem culpa misturada, sem autoacusação. Era a tristeza de entender que alguns vínculos só existem enquanto você aceita se diminuir. E que quando você cresce, eles se rompem por incapacidade de acompanhar. Eu chorei, mas não me arrependi. Pela primeira vez, escolhi não ir a um lugar onde minha presença sempre foi negociável. E essa escolha, embora dolorosa, me deu uma sensação nova. Autonomia. Eu estava começando a construir uma vida onde eu não precisava implorar para ser vista. E naquele silêncio que se seguiu ao almoço sem mim, eu soube. A escolha já tinha sido feita. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Sem mensagens atravessadas, sem cobranças diretas, sem tentativas de me puxar de volta. Era como se minha ausência tivesse sido absorvida com rapidez demais. Aquilo doeu de um jeito diferente, porque confirmou algo que eu sempre temi. A minha presença nunca foi essencial para o funcionamento daquela família. Eu era acessória, substituível, e perceber isso foi como perder o chão pela segunda vez. Comecei a lembrar de coisas que antes eu minimizava. Comentários sutis, comparações constantes, piadas disfarçadas de preocupação. Lembrei de quando minha mãe dizia que eu era forte demais para precisar de atenção, de quando meu pai dizia que eu me virava sozinha, de quando meu irmão dizia que eu exagerava. Tudo isso formava um quebra-cabeça que agora fazia sentido. Eles não me viam como alguém a ser cuidada, mas como alguém que não podia dar trabalho. Meu marido percebeu minha inquietação. Disse que o silêncio não significava paz, apenas ausência de conflito visível. E que, às vezes, o conflito é necessário para separar o que é laço do que é hábito. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. Eu sempre confundi hábito com amor, presença constante com vínculo verdadeiro. E agora estava pagando o preço dessa confusão. Uma noite, recebi uma ligação inesperada. Não era da minha mãe, nem do meu pai. Era da minha avó materna. A voz dela saiu baixa, cansada, mas firme. Disse que estava triste por não ter ido ao meu casamento, que confiou no que minha mãe disse, que só depois entendeu que algo estava errado. Aquela ligação me fez tremer, porque pela primeira vez, alguém admitia que tinha sido enganado. Ela me contou que minha mãe sempre teve ciúmes de mim, ciúmes do carinho que meu avô tinha por mim, ciúmes da minha independência, ciúmes da forma como eu seguia em frente sem pedir aprovação. Disse que isso nunca foi dito em voz alta, mas sempre esteve ali, silencioso, moldando decisões. Ouvir isso foi como levar um soco e, ao mesmo tempo, respirar fundo depois de anos prendendo o ar. Depois daquela conversa, fiquei horas pensando em quantas decisões da minha vida foram influenciadas por essa dinâmica invisível. Quantas vezes eu me diminui para não provocar desconforto? Quantas vezes aceitei menos para manter um lugar que nunca foi seguro? A indignação começou a se misturar com algo novo. Raiva. Uma raiva justa, limpa, que não queria destruir, mas proteger. As mensagens da família continuavam escassas. Quando vinham, eram frias, protocoladas, quase formais. Nada de diálogo real, nada de escuta. Aquilo me mostrava que não havia interesse em reconstruir. Havia apenas incômodo por eu não estar mais disponível. E isso, por si só, já era uma resposta. Eu comecei a entender que o maior confronto não era com eles. Era comigo, com a parte de mim que ainda esperava reconhecimento, que ainda queria ouvir um pedido de desculpas que nunca viria. Reconhecer isso foi doloroso, mas também libertador, porque, quando a expectativa morre, a manipulação perde força. Naquela semana, senti algo mudar de vez. Não era alegria, era firmeza. Uma certeza silenciosa de que eu não voltaria atrás. Eu não ia mais explicar o óbvio, nem justificar minha dor. O casamento tinha sido o estopim, mas a história era muito maior. E pela primeira vez, eu estava disposta a honrar essa história sem me trair de novo. Eu ainda não sabia como tudo terminaria, mas sabia que o caminho de volta já não existia. Perfeito, vou manter a continuidade certinha. Abaixo estão parte 8 e parte 9, seguindo exatamente o ritmo, o tom e a escalada emocional da história. Depois daquele almoço do qual eu não participei, algo mudou definitivamente dentro de mim. Não foi uma explosão, nem um alívio imediato. Foi um afastamento silencioso,
quase físico, como se eu finalmente tivesse saído de um cômodo onde o ar sempre faltou. Ainda doía, mas eu conseguia respirar. Pela primeira vez, a ausência não era só minha. Eles também estavam sentindo. Nos dias seguintes, o comportamento da minha família mudou. As mensagens diminuíram. As cobranças ficaram mais indiretas. Minha mãe começou a postar frases sobre filhos que abandonam os pais e ingratidão que machuca mais do que palavras. Aquilo era claramente para mim. Antes eu teria corrido para me explicar. Agora, eu apenas observei. E essa foi uma mudança gigantesca. Meu pai tentou uma abordagem diferente. Mandou uma mensagem curta dizendo que sentia minha falta. Não falou do casamento. Não falou da ausência. Não falou da mentira. Apenas disse que sentia falta. Aquilo me pegou desprevenida, porque por um segundo despertou a esperança antiga de que talvez ele finalmente estivesse me enxergando. Mas bastou eu perguntar do que exatamente ele sentia falta para o silêncio voltar. Essa ausência de resposta disse tudo. Eles sentiam falta da versão de mim que se adaptava, que aceitava, que não questionava. Não sentiam falta da mulher que se posicionava. Aquilo foi duro de admitir, mas necessário. Eu não estava sendo rejeitada agora. Eu sempre fui. Só que dessa vez, eu estava consciente. Meu irmão continuava distante, mas espalhava comentários por aí. Chegavam até mim por terceiros. Diziam que eu estava se achando, que o casamento tinha subido à minha cabeça, que eu estava mudada. E eu estava mesmo. Mudada porque parei de me dobrar. Mudada porque não aceitava mais ser o pano de fundo da história dele. Foi nessa fase que comecei a lembrar de detalhes antigos, esquecidos de propósito. Coisas pequenas, mas repetidas. Às vezes em que meu irmão errava e eu era chamada para entender. Às vezes em que eu precisava ceder porque ele estava sensível. Às vezes em que meus sentimentos eram tratados como excesso. Tudo começou a fazer sentido como um quebra-cabeça tardio. Eu me dei conta de que meu casamento não foi o primeiro evento ignorado. Foi apenas o primeiro impossível de esconder. E isso explicava a reação desesperada deles quando as fotos vazaram. Não era vergonha pelo que fizeram comigo. Era medo de que os outros vissem o padrão que sempre foi varrido para baixo do tapete. Naquela noite, conversei longamente com meu marido. Disse que me sentia órfã com pais vivos. Ele me ouviu em silêncio e respondeu algo que ficou marcado em mim. Talvez você nunca tenha tido a família que merecia, mas agora pode construir uma que te respeite. Aquilo não apagava a dor, mas dava direção. Eu estava começando a entender que o rompimento não era só um fim, era também um começo, e isso deixava minha família ainda mais desconfortável. O desconforto deles ficou evidente quando começaram a surgir versões mais agressivas da história. Agora não era mais só insinuação, era ataque direto. Uma tia me mandou mensagem dizendo que eu estava sendo cruel com minha mãe. Outra disse que mãe é mãe, independentemente de tudo. Nenhuma delas perguntou como eu me senti no dia do casamento. Nenhuma quis ouvir meu lado completo. Foi aí que algo dentro de mim endureceu. Não de ódio, de limite. Eu percebi que aquela rede de proteção em volta dos meus pais existia justamente para manter tudo como sempre foi. Quem tentava quebrar o ciclo virava ameaça. E naquele momento, essa ameaça era eu. Minha mãe, então, resolveu me ligar chorando. Um choro alto, desesperado, performático. Disse que eu estava destruindo a saúde dela, que não dormia, que estava sendo julgada, que eu precisava parar. Aquela ligação foi uma das mais difíceis da minha vida. Porque pela primeira vez, eu ouvi sem correr para consertar. Quando ela terminou, eu disse algo que nunca tinha dito antes. Disse que estava disposta a conversar, mas não a fingir. Que não aceitaria mais mentiras, nem inversão de culpa. Que não era mais a criança tentando ser amada. Era uma mulher exigindo respeito. Do outro lado da linha, o choro cessou imediatamente. O silêncio foi frio, e então ela desligou. Aquele momento foi revelador, porque mostrou que quando o jogo emocional não funcionava, ela não tinha mais o que oferecer. Nenhuma tentativa de diálogo real, nenhum pedido de desculpas, apenas a retirada, como sempre foi. E, estranhamente, aquilo me deu paz. Pouco depois recebi uma mensagem inesperada, do meu pai. Ele dizia que talvez tivesse errado. Não detalhou, não explicou. Mas aquela palavra, erro, me fez tremer, porque era a primeira rachadura concreta no discurso deles. Só que,
Antes que eu pudesse responder, veio a frase seguinte: mas agora não é hora de mexer nisso. Aquilo matou qualquer possibilidade de reconciliação naquele momento. Eu entendi. Para eles, reconhecer o erro era perigoso demais, porque exigiria mudança. E mudança sempre foi algo que só eu precisei fazer naquela família. Eles queriam silêncio, não verdade, continuidade, não reparação. Foi ali que tomei a decisão mais difícil até então. Eu parei de tentar. Parei de responder provocações. Parei de justificar minha dor. Parei de explicar o óbvio, não por indiferença, mas por sobrevivência emocional. E ao fazer isso, algo curioso aconteceu. Quanto mais eu me afastava, mais evidente ficava quem realmente estava incomodado. Perfeito. Vou seguir, rigorosamente, a estrutura e avançar agora com as partes 8, 9 e 10 Rahal, mantendo a tensão crescente e preparando o terreno para o grande ponto de virada da história. Nada Sintra. Parte 8. Os dias seguintes ao almoço sem mim foram estranhamente silenciosos. Não aquele silêncio de paz, mas um silêncio de espera, como se todos estivessem calculando o próximo movimento. Minha mãe parou de mandar mensagens diretas, mas eu sentia sua presença em cada comentário atravessado que chegava até mim por terceiros. Era como se ela estivesse testando até onde eu iria aguentar sem voltar atrás. Uma prima me contou que minha mãe dizia que estava doente de preocupação, que não dormia direito desde o casamento. Mas, curiosamente, ninguém mencionava arrependimento, só sofrimento. Um sofrimento sempre colocado como consequência da minha atitude, nunca das escolhas deles. Aquilo me deixou inquieta, porque eu conhecia bem esse roteiro. A culpa vinha antes da verdade. Comecei a lembrar de episódios antigos com mais clareza. Situações em que eu fui deixada de lado e depois acusada de ser sensível demais. Situações em que meu irmão errava e eu precisava entender. Era como se, finalmente, as peças se encaixassem. Não era um evento isolado. Era uma história inteira construída para me manter pequena. Meu pai então voltou a falar comigo. Dessa vez com um tom diferente. Disse que queria resolver. Que não fazia sentido continuar assim. Mas quando perguntei o que exatamente ele queria resolver, ele desconversou. Falou em união, em família, em deixar o passado no passado. O passado, para ele, era sempre algo que eu precisava esquecer sozinha. Quanto mais eles falavam em seguir em frente, mais eu entendia que seguir em frente para eles significava voltar ao normal. E o normal sempre foi eu aceitando menos, falando menos, esperando menos. Aquilo começou a me dar uma sensação de sufocamento que eu nunca tinha nomeado antes. Meu marido percebeu meu cansaço antes mesmo de eu falar. Disse que parecia que eu estava lutando contra algo invisível. E era exatamente isso. Eu estava lutando contra uma narrativa antiga, sólida, reforçada por anos de silêncio. Uma narrativa onde eu era sempre a peça dispensável. Foi numa dessas noites difíceis que recebi uma mensagem inesperada. Não da minha mãe, não do meu pai, do meu irmão. Ele pediu para conversar pessoalmente. Disse que precisava me explicar umas coisas. Meu estômago revirou, porque quando ele queria explicar algo, geralmente vinha acompanhado de acusações disfarçadas de conselho. Eu demorei para responder. Sabia que aquela conversa não seria leve. Sabia que poderia ser mais um ataque disfarçado de tentativa de paz. Mas também sabia que havia coisas que eu precisava ouvir para fechar aquele ciclo de vez. Aceitei. Marquei em um lugar público. Pela primeira vez, eu não iria sozinha emocionalmente. E algo me dizia que aquela conversa ia revelar mais do que ele pretendia. Amuna. Parte 9. Quando cheguei ao café, meu irmão já estava lá, sentado de forma relaxada, como se nada de grave estivesse acontecendo. Aquilo me incomodou de imediato. Ele me cumprimentou com naturalidade, perguntou do casamento, elogiou a festa. Era como se estivesse tentando normalizar algo que nunca foi normal para mim. Ele começou dizendo que eu precisava entender o lado dos nossos pais, que eles sempre fizeram o melhor que puderam, que eu estava sendo injusta ao expor tudo daquele jeito. Eu ouvi em silêncio. Deixei ele falar, porque pela primeira vez eu não precisava interromper para me defender. Eu só precisava observar. Quando perguntei por que eles não foram ao meu casamento, ele respondeu algo que me gelou. Disse que minha mãe ficou com medo de passar vergonha. Medo de ser questionada sobre a ausência em outros momentos importantes da minha vida. Medo de comentários. Medo de exposição. Meu casamento não foi evitado por falta de amor.
Foi evitado por conveniência. Eu senti um aperto forte no peito, mas continuei calma. Perguntei se ele sabia disso antes. Ele desviou o olhar e disse que sim, que achou melhor não se envolver, que não era problema dele. Aquilo caiu como uma sentença definitiva. Ele sabia, e escolheu o lado mais confortável. Foi ali que entendi algo ainda mais doloroso. Não era só preferência, era pacto. Um pacto silencioso onde todos se protegiam, menos eu. Onde o incômodo que eu sentia sempre foi tratado como exagero, para que ninguém precisasse mudar nada. Eu disse isso em voz alta. Disse que ele nunca precisou disputar espaço, nunca precisou se provar, nunca precisou implorar por presença. E que por isso, era fácil dizer que eu exagerava. Ele se irritou. Disse que eu estava me vitimizando. Que eu sempre gostei de drama. Aquela frase, repetida tantas vezes na minha vida, perdeu completamente o efeito. Eu me levantei antes que ele terminasse. Disse que aquela conversa não era para reconciliação, era para confirmação. E que agora eu tinha todas as respostas que precisava. Ele tentou me chamar de volta, mas eu já estava decidida. Pela primeira vez, eu não precisava da aprovação dele para sair inteira de um lugar. Saí do café com as pernas trêmulas, mas com a mente clara. Não havia mais dúvidas. Não havia mais espaço para esperança. O que existia ali não era amor mal expresso. Era a escolha constante de me colocar em último lugar. E eu sabia que aquela verdade ainda precisava ser ouvida por mais alguém. Naquela noite, eu sentei com meu marido e contei tudo. Cada detalhe da conversa. Cada palavra. Cada confirmação dolorosa. Enquanto eu falava, algo dentro de mim se organizava. Não havia mais confusão. Só a constatação crua de que eu sempre lutei sozinha por um lugar que nunca foi meu naquela família. Foi então que algo estranho aconteceu. Recebi uma mensagem da minha mãe, fora de qualquer grupo. Curta, direta. Ela disse que sabia de coisas e que era melhor eu parar antes que mais verdades viessem à tona. Aquilo me fez gelar. Não era pedido de conversa. Era ameaça velada. E pela primeira vez, o jogo mudou completamente. Meu coração disparou. Que verdades seriam essas? Que versão ela estava pronta para criar agora? Percebi que enquanto eu buscava encerramento, eles buscavam controle. Controle da narrativa, controle da imagem, controle sobre mim. E aquela mensagem deixou claro que eu tinha tocado em algo que eles não queriam que fosse exposto. Aliás, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Quero saber até onde ela está chegando. Eu não respondi à mensagem, mas algo dentro de mim despertou de vez. Se eles estavam ameaçando, era porque a verdade tinha peso. E se tinha peso, não podia mais ser abafada. Pela primeira vez, considerei fazer algo que nunca tive coragem. Tornar pública a minha versão, do começo ao fim. Passei a noite em claro pensando nas consequências, no julgamento, na perda definitiva. Mas também pensei no custo de continuar calada, no quanto aquilo tinha moldado minha vida inteira, no quanto eu tinha aprendido a sobreviver em silêncio. E eu soube, se eu recuasse agora, voltaria para o mesmo lugar de sempre. Peguei fotos antigas, mensagens, convites enviados, provas simples que desmontavam a versão da minha mãe. Não por vingança, mas por proteção. Eu precisava garantir que dessa vez, minha história não fosse contada por quem sempre me apagou. Quando o dia amanheceu, eu já tinha tomado a decisão mais difícil da minha vida. A verdade não ficaria mais restrita à família. Ela estava prestes a vir à tona. Depois do almoço de família do qual eu não participei, algo mudou de forma definitiva. Não foi um rompimento oficial, nem uma briga escancarada. Foi pior. Foi a constatação silenciosa de que minha ausência não causava falta. Eles seguiram rindo, comendo, posando para fotos, como se eu nunca tivesse sido parte essencial daquela mesa. Aquilo doeu mais do que qualquer discussão teria doído. Nos dias seguintes, a estratégia deles ficou clara. Não me atacavam diretamente. Começaram a me apagar. Meu nome sumiu das conversas, dos planos, das decisões. Quando aparecia, era como nota de rodapé, sempre acompanhada de ela está passando por uma fase. Como se a dor que eu carregava desde a infância fosse apenas um momento de instabilidade, e não o resultado de anos de negligência. Minha mãe passou a agir como se estivesse esperando eu voltar ao normal. Mandava mensagens neutras, frias, perguntando coisas práticas, como se nada tivesse acontecido. Nenhuma menção ao casamento.
Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Era como se tudo pudesse ser resolvido se eu simplesmente fingisse que nada aconteceu, e aquilo me deixava enjoada. Meu pai seguia em silêncio, mas um silêncio diferente. Não era mais omissão confortável. Era afastamento calculado. Ele tinha escolhido um lado, mesmo sem dizer. E mais uma vez, não era o meu. Essa constatação trouxe uma dor seca, profunda, que não vinha com lágrimas imediatas. Era um aperto constante no peito, como se algo estivesse sendo lentamente arrancado. Meu irmão começou a se posicionar como mediador, mas só na aparência. Mandava mensagens dizendo que eu precisava pensar no impacto das minhas atitudes, que meus pais estavam sofrendo, que eu estava sendo dura demais. Nenhuma palavra sobre o que eu sofri, nenhuma pergunta sobre o que eu vivi. A preocupação dele nunca foi comigo. Sempre foi com o desconforto que eu causava ao sair do papel que esperavam de mim. Foi nessa fase que algo inesperado aconteceu. Uma prima mais nova, que sempre foi quieta, me mandou uma mensagem longa. Disse que sempre percebeu a diferença no tratamento, que sempre achou estranho eu ser tão invisível nas histórias da família, e que depois das fotos do casamento, muita coisa começou a fazer sentido para ela. Ler aquilo me fez chorar de um jeito diferente. Não era dor, era validação. Ela contou que ouviu comentários antigos, que viu situações que na época não entendeu, que percebeu como eu era cobrada por coisas que nunca foram cobradas do meu irmão. Aquela mensagem não consertava nada, mas desmontava a mentira mais perigosa de todas, a de que tudo estava só na minha cabeça. Pela primeira vez, alguém mais jovem enxergava o padrão sem que eu precisasse explicar. Naquela noite, eu sentei sozinha na sala e pensei em tudo o que tinha vivido até ali, no casamento sem meus pais, na explosão pública, nas mentiras, nos confrontos, nos silêncios estratégicos. E percebi algo que me assustou e me libertou ao mesmo tempo. Se eu continuasse tentando ser aceita, eu passaria a vida inteira em guerra comigo mesma. Eu não estava perdendo minha família agora. Eu estava apenas parando de sustentar uma versão onde eu nunca tive lugar. E naquele instante, eu soube que as próximas decisões seriam ainda mais difíceis. Porque, quando você para de aceitar migalhas, algumas pessoas preferem te perder a mudar a forma como te tratam. Depois do almoço em família do qual eu não participei, algo mudou definitivamente dentro de mim. Não foi alívio. Foi um silêncio pesado, daqueles que não pedem resposta, apenas aceitação. Eu percebi que pela primeira vez, ninguém tentou me convencer de nada depois. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem atravessada. Era como se minha ausência tivesse sido facilmente absorvida. E isso doeu mais do que qualquer confronto direto. Passei os dias seguintes revivendo momentos antigos, agora sob uma nova lente. Lembrei das vezes em que meus pais viajaram para acompanhar meu irmão em compromissos banais, mas não puderam ir à minha formatura. Das vezes em que ele errava e era compreendido, enquanto eu precisava ser perfeita para não causar incômodo. Tudo aquilo que antes eu chamava de coisas pequenas começou a se organizar como um padrão claro e inegável. Foi nesse período que algo estranho aconteceu. Uma prima que sempre foi neutra me ligou chorando. Disse que durante o almoço, meu nome foi citado várias vezes, não com preocupação, com ironia. Comentaram que eu sempre gostei de drama, que meu casamento foi exagero, que eu estava inventando abandono. Ouvir aquilo me deu uma náusea física, porque mesmo ausente, eu ainda precisava ser diminuída para que eles se sentissem confortáveis. A prima contou que, quando tentou me defender, foi silenciada. Disseram que era melhor não alimentar confusão. E ali ficou claro algo que eu demorei uma vida inteira para entender. Naquela família, a verdade nunca foi bem-vinda se ameaçasse a hierarquia. E eu sempre estive no degrau mais baixo dela. Desliguei o telefone com o peito apertado, mas sem surpresa. O que mais me marcou não foi a maldade explícita. Foi a naturalidade com que tudo foi dito. Como se eu realmente fosse aquele problema inconveniente que precisava ser controlado, não compreendido. Aquilo me deu uma clareza fria, quase cirúrgica. Eu não estava exagerando. Eu estava finalmente enxergando. Meu marido percebeu minha mudança de comportamento. Eu estava mais quieta, mais firme, menos explicativa. Não sentia mais necessidade de justificar minha dor. Em uma conversa curta, disse algo que selou tudo dentro de mim. Você não precisa provar nada para quem só te enxerga quando é conveniente. Aquela frase virou um marco silencioso. Naquela noite sentei sozinha na sala e pensei no meu avô,
no quanto ele tentou me preparar para esse momento, no quanto ele via o que eu insistia em negar. Ele dizia que um dia eu teria que escolher entre a ilusão de família e a minha própria sanidade. E sem perceber, eu tinha acabado de fazer essa escolha. Pela primeira vez, considerei algo que sempre me pareceu impensável: o afastamento real. Não aquele afastamento cheio de culpa, explicações e esperança de retorno, mas um afastamento consciente, firme, definitivo. Não como punição, como proteção. Eu não queria mais esperar pedidos de desculpa que nunca viriam. Não queria mais remendar vínculos que só existiam às custas do meu silêncio. E essa decisão, apesar de assustadora, trouxe uma sensação inesperada de força. Uma força triste, mas sólida. Naquele momento, eu entendi que o casamento não tinha sido apenas o cenário da ruptura. Ele foi o espelho. Mostrou, de forma pública e impossível de ignorar, o lugar que sempre me reservaram. E também me mostrou algo ainda mais importante. Eu não precisava mais ocupar esse lugar. Depois do almoço de família sem mim, algo mudou de forma silenciosa, mas definitiva. Não houve explosão. Não houve novas brigas imediatas. Houve uma estratégia fria. Meus pais simplesmente passaram a agir como se eu não existisse. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma tentativa de conversa. Era o castigo perfeito para quem sempre teve medo de ser excluída. Só que, dessa vez, o silêncio não me esmagou como antes. Ele me revelou. Os comentários começaram a chegar por terceiros. Sempre por terceiros. Uma prima dizia que minha mãe estava arrasada. Outra dizia que meu pai não dormia direito. Sempre histórias cheias de drama, mas nenhuma vinha acompanhada de um pedido de conversa honesta. Era como se eu tivesse que voltar sozinha, arrependida, implorando para ser readmitida. E quanto mais eu percebia isso, mais claro ficava que o problema nunca foi o casamento. Foi eu ter saído do papel. Meu irmão apareceu de novo, dessa vez com um tom diferente, não agressivo, calculado. Disse que eu estava exagerando, que aquilo tudo estava indo longe demais, que eu precisava pensar no futuro. Quando perguntei se ele achava justo meus pais não terem ido ao meu casamento, ele desviou. Disse que não queria entrar em detalhes. Aquilo me fez rir sem humor. Ele nunca entrava em detalhes quando os detalhes não o favoreciam. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Uma parente distante, que eu mal tinha contato, me mandou mensagem. Disse que estava no casamento, que viu tudo, que ficou chocada com a ausência dos meus pais. Disse mais. Contou que minha mãe comentou dias antes que não iria porque não queria dar palco. Aquela frase caiu como uma bomba. Não era só descaso, era punição. Eu sentei na cama com o celular na mão, sentindo o sangue ferver. Meu casamento não foi ignorado por acaso. Foi boicotado. Foi uma forma de mostrar poder, de reafirmar hierarquia, de me lembrar do lugar que eles acreditavam que eu ocupava. Aquilo não era falta de amor, era controle. E perceber isso mudou tudo dentro de mim. Aliás, me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história. Quero saber até onde ela está chegando. Quanto mais eu conectava os pontos, mais episódios antigos ganhavam sentido. A formatura em que disseram que não podiam ir. A viagem cancelada em cima da hora. O silêncio quando eu precisei de apoio. Sempre havia uma justificativa. Agora eu via o padrão nu e cru. Eles só estavam presentes quando eu não ameaçava o equilíbrio daquela família. Contei tudo ao meu marido naquela noite. Ele ouviu em silêncio, com o rosto fechado. Quando terminei, ele disse algo que ecoa até hoje em mim. Isso não é amor falho. Isso é amor condicional. Aquilo doeu mais do que qualquer xingamento. Porque amor condicional cobra um preço alto demais. E eu vinha pagando com a minha própria dignidade. Foi ali que tomei uma decisão interna, mesmo sem anunciá-la a ninguém. Eu não iria mais tentar ser entendida por quem se beneficia em não entender. Não iria mais aceitar migalhas emocionais em troca de paz falsa. Se aquilo significasse perder definitivamente aquela família, eu perderia. Mas não me perderia de novo. Naquela noite eu dormi pouco, mas acordei diferente. Não mais confusa, não mais culpada. Eu estava lúcida. E a lucidez, eu descobri, é muito mais ameaçadora do que qualquer briga aberta. E meus pais ainda não sabiam, mas a próxima verdade que viria à tona não poderia mais ser escondida. Depois do almoço em que não fui, algo mudou de vez dentro de mim. Não foi imediato, nem bonito. Foi um silêncio pesado,
como se uma porta tivesse sido fechada por dentro. Eu não estava mais esperando uma mensagem que nunca vinha, nem me preparando emocionalmente para o próximo golpe. Pela primeira vez, não havia expectativa. E isso assustou mais do que qualquer briga. Minha mãe tentou contato 2 dias depois. Não para conversar sobre o que aconteceu, para perguntar se eu estava bem. A pergunta vinha vazia, protocolar, quase irônica depois de tudo. Eu respondi que precisava de tempo. Não expliquei, não justifiquei. Apenas disse que precisava de espaço. Do outro lado, o silêncio foi longo. E quando veio a resposta, veio atravessada. Você está se afastando demais. Aquela frase me acertou em cheio, mas não como antes. Antes eu teria corrido para provar que não, que eu ainda estava ali, que ainda me importava. Dessa vez, percebi algo simples e cruel. Eu sempre estive perto demais de quem nunca esteve perto de mim. O afastamento não tinha começado agora. Só tinha ficado visível. Meu pai não falou mais comigo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Era o jeito dele de lidar com o que não sabia enfrentar. Sumir. Aquilo doeu, mas também confirmou tudo. Ele sempre escolheu o silêncio quando precisava se posicionar. E, naquela escolha repetida, eu entendia exatamente onde eu ficava. Meu irmão continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Postava fotos, piadas, rotina normal. Era como se minha ausência fosse um detalhe irrelevante. E talvez fosse mesmo. Aquilo me deu uma tristeza funda, mas também uma lucidez amarga. Eu não era central naquela família. Nunca fui. E insistir nisso só prolongava a dor. Enquanto isso, mensagens de parentes começaram a mudar de tom. Algumas pessoas passaram a me perguntar em particular se era verdade tudo o que estava vindo à tona. Se meus pais realmente tinham escolhido não ir, se aquilo era recorrente. Pela primeira vez, eu não me sentia obrigada a suavizar. Eu dizia a verdade, sem ataque, sem drama, só fatos. Cada vez que eu dizia a verdade, sentia uma mistura estranha de medo e alívio. Medo de romper de vez. Alívio de não carregar mais sozinha algo que nunca foi só meu. Era como se, aos poucos, eu estivesse devolvendo à família o peso que sempre colocaram em mim. Meu marido percebeu a mudança antes de mim. Disse que eu estava diferente. Mais quieta, mas mais firme. Menos ansiosa, mas mais consciente. Ele disse algo que ficou ecoando. Você não está se afastando deles. Está se aproximando de você. Aquilo me fez chorar em silêncio naquela noite. Foi nesse ponto que entendi algo essencial. Eu não estava vivendo um conflito momentâneo. Eu estava atravessando um rompimento estrutural. Não era sobre um casamento. Era sobre uma vida inteira tentando caber onde nunca houve espaço. E uma vez que você enxerga isso, não tem como desver. Eu ainda não sabia como tudo terminaria, mas sabia que não haveria retorno ao lugar antigo. Depois do almoço em que eu não fui, algo mudou de forma definitiva. Não houve mais ligações desesperadas, nem tentativas de me convencer. O silêncio deles passou a ter outro peso. Não era mais punição. Era afastamento real. E pela primeira vez, eu não corri atrás para remendar. Eu deixei que o vazio existisse, mesmo doendo, porque sabia que preenchê-lo significaria voltar ao lugar que quase me destruiu. Foi nesse período que comecei a lembrar de coisas que eu sempre normalizei. Comentários atravessados da minha mãe sobre meu jeito, minhas escolhas, meu corpo. Piadas que pareciam inofensivas, mas sempre tinham eu como alvo. Comparações constantes com meu irmão, sempre favoráveis a ele. Eu revivia essas cenas agora com outro olhar. Não como exagero emocional, mas como padrão. Meu marido percebeu a mudança em mim antes mesmo de eu conseguir explicar. Eu estava mais silenciosa, mas não fechada. Mais firme, mas não agressiva. Era como se algo dentro de mim tivesse se assentado. Um limite invisível, mas inegociável. Ele disse que nunca me viu tão presente, mesmo nos dias em que eu chorava. Aquilo me fez perceber o quanto eu sempre estive ausente tentando agradar os outros. Uma tarde, recebi uma mensagem da minha mãe que parecia conciliadora. Dizia que sentia minha falta, que tudo estava sendo mal interpretado, que talvez fosse melhor deixar isso pra lá. Aquela frase foi reveladora. Deixar pra lá sempre significou eu engolindo tudo sozinha. Eu demorei horas para responder, não por medo, mas por clareza. E quando respondi, disse que não dava para deixar pra lá algo que nunca foi resolvido. A resposta dela veio fria. Disse que eu estava mudada, que não reconhecia mais a filha que criou. Aquilo doeu, mas também confirmou algo essencial. A filha que ela reconhecia era a que se calava, a que aceitava, a que não confrontava. E essa filha já não existia mais.
Não por rebeldia, por sobrevivência. Meu pai continuava distante, quase inexistente. E pela primeira vez, eu parei de tentar entender. Passei anos tentando decifrar o silêncio dele, buscando gestos mínimos como prova de afeto. Agora, eu aceitava o que sempre esteve ali. Ele escolheu não se envolver, e eu escolhia não insistir mais. Meu irmão, por sua vez, seguia agindo como se fosse vítima de tudo aquilo. Comentava com parentes que eu tinha se afastado sem motivo. E eu percebi algo que antes me machucaria profundamente. Ele realmente acreditava nisso, porque do lugar de privilégio onde sempre esteve, minha dor nunca foi visível, e talvez nunca fosse. Naquele ponto, a tristeza já não vinha acompanhada de confusão. Eu sabia exatamente o que estava perdendo, e sabia também o que estava ganhando: paz, coerência, dignidade, coisas que eu nunca consegui ter plenamente dentro daquela família. Eu comecei a reorganizar minha vida sem incluí-los nos planos automáticos. Datas importantes deixaram de ter aquele peso de expectativa. Eu não esperava mais mensagens que nunca vinham. Isso não me deixou fria, me deixou livre. Livre para viver sem a constante sensação de rejeição. Foi então que entendi algo que mudou tudo. Eu não estava abandonando minha família. Eu estava parando de me abandonar. E essa escolha, embora solitária, estava me salvando aos poucos. E eu sabia que o confronto final ainda não tinha acontecido. Mas diferente de antes, eu já não tinha medo dele. Depois daquele almoço em que eu não fui, algo mudou de forma definitiva. Não houve explosão, nem novo confronto imediato. Houve silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros que já vivi naquela família. Antes, o silêncio era punição. Agora, era distância real. Eles seguiram como se nada tivesse acontecido. E pela primeira vez, eu parei de correr atrás para provar que ainda existia. Nos dias seguintes, percebi o quanto minha vida sempre girou em torno de agradar pessoas que nunca estiveram dispostas a me acolher por inteiro. Era como se eu tivesse passado anos pedindo permissão para ocupar espaço. Agora, sem perceber, eu começava a ocupar esse espaço naturalmente. Sem pedir, sem avisar. Isso assustava, mas também fortalecia. Minha mãe continuava mandando mensagens indiretas em grupos onde eu não estava. Às vezes alguém me encaminhava. Frases como: mãe é mãe, família é tudo, ninguém é perfeito. Nenhuma delas vinha acompanhada de um pedido de desculpas. Nenhuma reconhecia o que foi feito comigo. Eram frases prontas, usadas para encerrar conversas que nunca quiseram aprofundar. Meu pai permaneceu em silêncio absoluto. E aquilo dizia mais do que qualquer discussão. Ele sempre foi assim. Presente quando tudo estava confortável. Ausente quando exigia posicionamento. Pela primeira vez, eu parei de justificar esse comportamento como jeito dele. Passei a chamar pelo nome certo: omissão. Meu irmão, por sua vez, se aproximou de alguns parentes dizendo que eu estava radicalizada. Aquilo me fez sorrir com amargura. Colocar limites sempre parece radical para quem se beneficia da sua ausência de limites. Ele nunca precisou lidar com a rejeição dos nossos pais. Nunca precisou disputar atenção. Nunca precisou provar valor. Defender o sistema era fácil quando ele sempre foi o favorecido. Enquanto isso, eu comecei a viver algo novo. Tranquilidade. Não felicidade plena, mas tranquilidade. Acordar sem aquele peso constante no peito. Passar um dia inteiro sem pensar se eu tinha feito algo errado. Sem revisar mentalmente conversas antigas procurando onde falhei. Aquilo era novo. E por ser novo, também era assustador. Em uma noite silenciosa, sentei na sala com meu marido e falei algo que nunca tinha dito em voz alta. Disse que tinha medo de estar sozinha no mundo sem minha família. Ele me olhou com calma e respondeu: "Você não está sozinha. Você só parou de aceitar companhia que machuca." Aquela frase entrou em mim como verdade. Dura, mas verdadeira. Foi ali que percebi algo importante. Eu não estava cortando laços por raiva. Eu estava cortando por sobrevivência emocional. Continuar ali significava continuar me anulando. E eu já tinha feito isso por tempo demais. Não era mais uma opção. Naquela noite, antes de dormir, pensei no meu avô. No jeito como ele sempre me dizia que eu precisava ser forte quando a verdade aparecesse. Na época, eu não entendia. Agora, entendia tudo. A verdade não tinha vindo para destruir minha vida. Tinha vindo para libertar. E eu sentia,
com uma clareza assustadora, que o passo mais difícil ainda estava por vir. O afastamento virou oficial, sem ninguém precisar dizer isso em voz alta. Não houve briga final, nem despedida dramática. Apenas pararam de me procurar. As mensagens cessaram. Os convites desapareceram. Meu nome deixou de circular, e aquilo confirmou algo que sempre esteve implícito. Eu só fazia falta enquanto aceitava o papel que me deram. Quando parei, deixei de ser necessária. No começo, esse silêncio doeu como abandono. Mesmo depois de tudo, havia uma parte de mim que esperava um gesto tardio, uma ligação arrependida, qualquer sinal de que eu importava. Mas os dias passaram e nada veio. E, aos poucos, percebi que o silêncio não era punição, era coerência. Eles não sabiam se relacionar comigo fora da dinâmica antiga. Meu pai chegou a mandar uma mensagem curta semanas depois. Não perguntou como eu estava. Disse apenas que a família sentia minha falta, do jeito deles. Aquela frase foi estranha e reveladora ao mesmo tempo. Do jeito deles sempre significou sem questionamento, sem confronto, sem verdade. E eu já não cabia mais nesse formato. Minha mãe continuava fazendo comentários indiretos para quem quisesse ouvir. Dizia que eu tinha mudado, que estava distante, que o casamento tinha me transformado. Nunca disse que me machucou. Nunca disse que errou. Mudança para ela era sinônimo de ameaça. Porque uma filha que cria limites obriga os pais a encarar espelhos que eles evitam há décadas. Meu irmão simplesmente desapareceu. Não brigou, não explicou, não se posicionou. E isso também dizia muito. Ele não precisava escolher lado, porque o sistema sempre funcionou a favor dele. Defender o silêncio era confortável. Questionar significaria abrir mão de privilégios que ele nunca precisou reconhecer. Enquanto isso, algo diferente acontecia comigo. Pela primeira vez, minha casa estava em paz. Não havia tensão antes de datas comemorativas. Não havia ansiedade esperando aprovação. Não havia medo de decepcionar. Era um silêncio novo, firme, quase estranho, mas um silêncio onde eu conseguia respirar. Meu marido percebeu antes de mim. Disse que eu estava diferente, mais presente, menos defensiva, menos culpada. Eu não precisava mais justificar minhas escolhas, nem explicar ausências que nunca foram minhas. Eu estava começando a viver sem carregar o peso de uma família que sempre exigiu mais do que ofereceu. Ainda havia dor, claro. Não existe rompimento sem luto. Às vezes, eu lembrava do meu avô e sentia vontade de contar tudo. Ele teria entendido. Ele sempre entendeu. E pensar nisso me dava força. Era como se, mesmo ausente, ele ainda estivesse me autorizando a seguir sem culpa. Comecei a entender que família não é apenas laço de sangue. É presença real. É escolha diária. É cuidado que não exige silêncio como pagamento. E naquele momento, eu percebi que tinha construído algo assim ao meu redor. Amigos, parceiros, pessoas que me viam sem precisar que eu me diminuísse. A verdade é que perder minha família doeu. Mas continuar me perdendo para mantê-los teria doído muito mais. E essa clareza não veio de uma vez. Veio aos poucos, se firmando a cada dia em que eu escolhia não voltar atrás. Eu ainda não sabia como essa história terminaria. Mas sabia que, pela primeira vez, eu não estava disposta a pagar o preço de desaparecer para pertencer. Depois do almoço de família sem mim, algo mudou de forma definitiva. Não foi um rompimento explosivo. Não houve mais brigas nem mensagens longas. Houve algo muito mais cruel. Normalização da minha ausência. Minha mãe passou a agir como se eu sempre tivesse sido distante. Meu pai parou completamente de tentar contato. Meu irmão seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. E aquilo doeu mais do que qualquer ataque direto. Eu comecei a perceber que, para eles, era mais fácil reescrever minha existência do que lidar com a própria culpa. Era mais simples fingir que eu sempre fui a filha difícil do que admitir que falharam comigo repetidas vezes. E quanto mais eu observava, mais entendia que aquele apagamento não era novo. Ele só tinha ficado visível agora. Alguns parentes começaram a se afastar discretamente. Outros mandavam mensagens neutras, como quem pisa em terreno instável. Ninguém queria se posicionar. Ninguém queria se meter. O silêncio coletivo era ensurdecedor. E ali ficou claro que a verdade incomoda menos do que o desconforto de escolher um lado. Minha tia, a única que ainda falava comigo abertamente, me ligou certa noite. Disse que meus pais estavam tentando virar a página, como se nada tivesse acontecido.
que minha mãe evitava meu nome, que meu pai dizia que eu precisava de tempo para voltar ao normal. Ouvir aquilo foi como levar um soco lento, porque eu percebi que, para eles, o problema não era o que fizeram, era o fato de eu não aceitar mais. Passei dias refletindo sobre tudo, sobre o quanto eu tentei caber, sobre o quanto eu me moldei, sobre quantas vezes eu silenciei para não ser descartada, e pela primeira vez, enxerguei algo que sempre esteve ali. Eu não fui rejeitada por ser quem sou. Eu fui rejeitada porque nunca aceitei desaparecer completamente. Meu casamento, que deveria ser apenas um início, acabou se tornando um divisor de águas brutal. Ao escolher me casar sem eles, eu quebrei a ilusão de controle. Mostrei ao mundo que eu tinha uma vida fora daquela dinâmica. E isso expôs algo que eles sempre quiseram esconder, que o problema nunca foi falta de convite, foi falta de vontade. Meu marido me observava de longe, respeitando meus silêncios. Um dia, ele disse algo que me atravessou profundamente. Disse que famílias adoecidas não odeiam quem erra, odeiam quem rompe o padrão. Aquilo fez todo sentido. Eu rompi. E quem rompe vira ameaça. Eu comecei a sentir uma mistura estranha de dor e alívio. Dor por aceitar que talvez nunca fosse acolhida como filha. Alívio por não precisar mais gastar energia tentando provar meu valor. A ferida ainda doía, mas não sangrava mais como antes. Foi então que algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem da minha mãe, curta, sem emoção, apenas dizendo que precisava conversar comigo pessoalmente. Meu coração acelerou, não por esperança, mas por intuição. Aquela conversa não seria reconciliação, seria confronto final. E naquele momento eu soube. O desfecho dessa história estava próximo. O contato final veio quando eu menos esperava. Não foi uma mensagem longa, nem um pedido de reconciliação. Foi um convite frio para resolver tudo de uma vez. Meu pai queria me ver, sozinho, sem minha mãe, sem meu irmão. Aquilo me deixou em alerta. Pela primeira vez, senti que ele não queria apenas encerrar o assunto. Queria controlar o desfecho. Aceitei o encontro com uma condição clara para mim mesma. Eu não iria para ser convencida. Iria para ouvir e, se fosse preciso, para dizer não pela última vez. Encontramos um ao outro em um lugar neutro, distante da casa onde tantas vezes fui silenciada. Ele parecia mais velho, cansado, mas não arrependido. Essa diferença era visível no olhar. Ele começou dizendo que tudo tinha saído do controle, que minha mãe estava sofrendo, que a família estava dividida e que eu precisava pensar no coletivo. Aquela palavra voltou como um fantasma. Coletivo. Sempre o coletivo. Sempre algo maior que eu. Respirei fundo e esperei ele terminar. Não interrompi. Não me defendi. Apenas ouvi. Quando chegou minha vez, falei algo que nunca tinha dito ao meu pai. Disse que eu também sofri. Que sofri em silêncio por anos. Que meu casamento sem eles não foi um acidente. Foi a consequência de uma vida inteira de escolhas contra mim. Disse que eu não estava pedindo punição, nem pedido público de desculpas. Estava pedindo reconhecimento. Algo que nunca veio. Ele desviou o olhar. Disse que fez o que achou melhor, que não podia mudar o passado. E naquela frase simples, veio a confirmação final. Não havia arrependimento. Não havia desejo de mudança. Havia apenas a tentativa de encerrar o conflito sem encarar a verdade. Aquilo doeu menos do que eu imaginava, porque eu já estava preparada. Eu disse que entendia, e que justamente por isso, eu precisava seguir em frente sem eles por perto, que manter contato do jeito que estava me fazia adoecer, que eu precisava de distância para viver. Ele me olhou como se não reconhecesse aquela mulher. Talvez nunca tenha reconhecido mesmo. Talvez eu sempre tenha sido invisível para ele. Quando me levantei para ir embora, ele perguntou se aquilo era definitivo. Eu respondi que definitivo era continuar me machucando para manter uma aparência de família. Definitivo era continuar aceitando migalhas como se fossem amor. Eu não queria mais isso. E não queria explicar de novo. Aquela foi a última frase. Saí dali com as pernas bambas, mas com o peito firme. Não havia vitória naquele encontro. Havia encerramento. Um encerramento duro, sem reconciliação, sem abraço, sem promessa, mas verdadeiro. Pela primeira vez, eu não estava carregando a esperança de que eles mudariam. Eu estava carregando a decisão de mudar minha própria vida. Naquela noite, contei tudo ao meu marido. Ele me ouviu em silêncio e disse algo que ficou comigo. Que família também é quem respeita seus limites. Que sangue não pode ser desculpa para abandono contínuo. Aquilo me trouxe uma paz estranha. Uma paz construída com dor, mas sólida.
Eu chorei antes de dormir. Chorei pelo que nunca tive. Pelo que esperei demais. Mas não chorei por medo do futuro. Chorei como quem fecha uma porta pesada depois de anos tentando mantê-la aberta sozinha. O silêncio depois não foi vazio. Foi descanso. Eu sabia que ainda havia um último passo. Não com eles. Comigo. O último confronto não aconteceu com gritos, nem com mensagens longas, nem com mais explicações. Ele aconteceu dentro de mim, numa manhã comum, quando acordei e percebi que o celular estava silencioso. Nenhuma cobrança, nenhuma indireta, nenhuma tentativa de me puxar de volta para o lugar antigo. E pela primeira vez, o silêncio não doeu. Ele trouxe paz. Eu entendi ali que minha família não iria mudar. Não porque não pudesse, mas porque não queria. Eles estavam confortáveis demais com a versão onde eu aceitava menos, onde eu relevava tudo, onde eu nunca exigia nada. A ausência no meu casamento foi só o ponto final de uma história escrita muito antes. E eu parei de tentar reescrevê-la sozinha. Minha mãe nunca pediu desculpas. Meu pai nunca reconheceu a escolha que fez. Meu irmão seguiu sendo protegido, como sempre foi. E, estranhamente, aceitar isso foi libertador, porque a esperança de que um dia eles me escolheriam era o que mais me mantinha presa. Quando essa esperança morreu, eu finalmente fiquei livre para viver. Eu olhei para as fotos do meu casamento mais uma vez, não com dor, mas com orgulho. Eu estava linda, cercada de pessoas que me escolheram. Eu tinha construído algo saudável, mesmo carregando feridas profundas, e isso dizia muito mais sobre mim do que sobre eles. Meu casamento não foi incompleto. Incompleta era a família que não soube estar presente. Com o tempo, alguns parentes se afastaram. Outros fingiram que nada aconteceu. Poucos tiveram coragem de me procurar em particular e admitir que sempre souberam, mas nunca enfrentaram. Eu ouvi, agradeci e segui, porque aquele ciclo já tinha sido encerrado. Eu não precisava mais da validação de quem sempre se omitiu. Hoje, quando penso na menina que cresceu implorando por atenção, eu sinto compaixão. Ela fez o melhor que pôde com o que tinha, mas a mulher que eu me tornei aprendeu algo essencial. Amor não se implora, respeito não se negocia, presença não se força. Quem quer estar, está. Eu perdi minha família no dia do meu casamento, mas ganhei algo que nunca tive antes. Clareza, força, autonomia emocional. Eu parei de aceitar migalhas como se fossem afeto. Parei de me diminuir para caber em espaços que nunca foram feitos para mim. E isso mudou tudo. Hoje, minha vida é mais silenciosa, menos caótica, mais verdadeira. Eu escolho onde vou, com quem fico, o que aceito. E, acima de tudo, eu me escolho, todos os dias. Mesmo quando dói, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém aplaude. Essa não é uma história sobre abandono. É uma história sobre despertar. Sobre parar de implorar por amor e começar a se respeitar. Se essa história te indignou tanto quanto me indignou ao escrever, curta e compartilhe para essa história chegar a mais pessoas.